Bom dia. Vamos entrar num assunto hoje um pouquinho mais demorado. Eu queria pedir um pouquinho de paciência a vocês. Antes, porém, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Rapidinho aí, dá o seu like, se inscreva, toca o sininho, né, e compartilha com seus amigos essas informações que eu vou passar para vocês agora, né? A grande pergunta é a seguinte: quais são os direitos do preso? Em plena pandemia, onde nós estamos presos em casa, né? Alguns, aqueles que podem ficar em casa, tem alguns que, por causa das suas atividades profissionais, não podem ficar em casa, mas a grande pergunta é: quais são os direitos daqueles que estão aprisionados, né? Quais são os direitos dos presos? Eu vou comentar com vocês apenas alguns direitos dos presos. Eu não sei se dará para nós comentarmos tantos, né? Porque existem vários direitos que o preso, que lhes são dados a eles, e muitos deles, seus parentes e até alguns advogados, por não ser área criminal, desconhecem os seus direitos. Então a gente vai passar aqui resumidamente, claro, não vamos dar uma aula de cada direito, mas basicamente vai ser fundamental você conhecer um pouquinho dos direitos de cada preso. A primeira pergunta é: o preso, nós vamos ter eleição esse ano, confirmada já pelo ministro do Tribunal Superior Eleitoral, né, que vai tomar posse, o Barroso. Ele disse já que a eleição não vai ser mudada, não vai ser alterada. Pode ser alterada a data de outubro para novembro ou dezembro, mas teremos eleições esse ano para prefeito e vereadores das nossas cidades. Então a grande pergunta que eu queria responder a vocês que me fazem, né? O preso pode votar, né? Então a melhor coisa que a gente tem quando faz essas perguntas é conhecer a nossa Constituição. Quais são os direitos, né, e garantias individuais de cada cidadão, seja ele, né, pessoas livres e seja ele pessoas que estão aprisionadas. Então a Constituição, no seu artigo 15, inciso 3, ele diz assim, o artigo caput do artigo diz assim: é vedada a cassação de direitos políticos cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de... Então só se dará a cassação ao direito de votar, aos direitos políticos, né, ao direito de votar e de ser votado, tanto de votar quanto de ser votado. Só será cassado esse direito. Aí eu vou para o inciso 3, que é o inciso que a gente está comentando aqui nesse momento, se o preso pode votar, né? Inciso 3, condenação criminal transitada e julgada enquanto durarem seus efeitos. Então, se o preso tem uma sentença condenatória transitada e julgada, onde não cabe mais recurso, né, e basicamente ele está preso, vamos dizer assim, né, seja o regime aberto, semiaberto ou fechado, né? Nesse caso, ele não terá o direito ao voto, né? Então, o seu direito ao voto esbarra na legislação, na Constituição Federal, que proíbe o preso, aquele que foi condenado, né, com uma sentença transitada e julgada. Mas também, né, você há de convir que seria um pouquinho meio complicado nós, não o regime semiaberto, né, porque o regime semiaberto ou aberto não seria tão complicado, mas principalmente os presos em regime fechado, eles terem que sair de lá ou terem que levar uma urna dentro do presídio para votar, se eles não têm contato com quem são realmente as pessoas que estão concorrendo às eleições nos seus municípios. Realmente seria um trabalho meio complicado até para a justiça ou para os diretores de presídio resolver. Então a Constituição Federal, ela coloca claramente que ao preso, infelizmente, aquele preso que tem uma sentença transitada e julgada, onde não cabe mais recurso, ele não pode, né? Ele não pode votar. A exceção, existe exceção, né? A exceção são os presos provisórios, né? Os presos provisórios que não teve sentença ainda transitada e julgada, ele pode votar sem nenhum problema, né? Presos provisórios, entenda-se presos provisórios, todos aqueles presos que estão no sistema penitenciário, seja em delegacia, seja no sistema penitenciário, que não tiveram uma sentença ainda transitada e julgada. Claro que a Justiça e a Lei de Execuções Penais, juntamente com os juízes da LEP, né, que é a Lei 7.210 de 84, ela vai regular essa situação com muito cautela, a fim de que não haja uma fuga, né, no momento em que o preso ele vá votar, esse preso que está
com medidas provisórias. Então, a exceção são os presos provisórios. A outra exceção são adolescentes com idade e com título, né? Então, adolescentes que estão no sistema aí de aprisionamento, né, que foram apreendidos, né, eles têm o direito de voto, sim. Então, se eles têm mais de 16 anos e têm o seu título, eles podem tranquilamente efetivar o seu voto, né? Essa determinação da Constituição do artigo 15, ela foi confirmada pela resolução 23.461 de 2015 do Tribunal Superior Eleitoral, né? Essa é a primeira pergunta que a gente responde a vocês aqui. O preso que tem uma sentença transitada e julgada, realmente ele não pode votar, tá bom? Essa é a regra geral, existem essas exceções. A segunda pergunta que a gente sempre faz, e eu acho justo, né? O preso pode casar? Ah, meu Deus do céu, livre, casado já é complicado, imagine preso e casado, hein? Aí as coisas complicam mais ainda, mas vamos lá, a gente tem que responder, né? O preso pode casar? Pode, claro, né? Claro que não existe um artigo definido, né, assim, nem na Constituição e nem nas leis esparsas, né, sobre assim, o preso pode casar. Mas o artigo 226 da Constituição Federal, aliado ao Código Civil, aliado principalmente aos direitos humanos, né, a Declaração